Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isto aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando mais uma vez, cantando o refrão do nosso salmo. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. 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 Acredito que escutamos bem as leituras deste sábado, dentro da 8ª da Páscoa. Estes dias escutamos tudo o que aconteceu depois da ressurreição de Cristo. E a primeira leitura traz para nós um acontecimento posterior, inclusive depois de Pentecostes, quando os apóstolos Pedro e João começaram um trabalho missionário, começaram a divulgar a boa nova. Foram questionados pelas autoridades. E como ouvimos, escutaram uma ordem, que agora é proibido falar sobre Jesus. E qual foi a resposta de Pedro e de João? Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. São palavras muito certas, palavras com uma firmeza que convence muitas pessoas que realmente eles não estão falando apenas uma teoria, e sim estão testemunhando sobre uma realidade que eles experimentaram. Obviamente que nós podemos admirar a postura
do Pedro e do João. Mas será que a fé dos nossos irmãos é para ser apenas admirada? É para isso? Com certeza nós entendemos que nós precisamos acolher as verdades da nossa fé. Porque saber é ainda pouco, é necessário viver. Trazer esta verdade que Deus ensina e colocar bem no fundo do nosso coração para que ela possa iluminar toda a realidade na qual nós vivemos, no modo como nós olhamos a nós mesmos, como olhamos o nosso irmão, como olhamos a realidade na qual nós vivemos. Estes dias nós nos alegramos com a ressurreição de Cristo. Mas nós sabemos que a alegria não é só porque Cristo ressuscitou, é porque nele todos nós ressuscitamos. Será que esta verdade já entrou no nosso coração? É fácil perceber, basta você olhar o teu modo de ver a morte. Como você está olhando para a morte? Perigo da própria morte, perigo da morte de alguém dos seus entes queridos. Com tranquilidade, com a paz, acreditando que você, indo para o céu, está indo para se encontrar como Pai amoroso. Você acredita e vive essa realidade? Então faço esta pergunta: quem de vocês quer ir para o céu? Quem de vocês quer ir para o céu? É poucos, todos? Vocês querem ir para o céu? Hoje? E o que eu estou falando hoje, está vendo? É legal, mas lá no fundo, não, eu amo este pai, é melhor de todos os pais, é pai amoroso, não? Mas eu de jeito nenhum não quero ir para a sua casa. Imagina a sua mãe saber disso. Ah, eu te amo, mamãe, mas ir para a tua casa. Ou coitada, tantas vezes batida a sogra, né? Ah, não, eu te amo, sogrinha, mas fique lá, eu fico aqui, está tudo resolvido, né? É muito importante que nós nos perguntemos como estes apóstolos, perante os perigos que existiram, perigos de eles serem mortos mesmo, falavam com tanta tranquilidade. É porque eles experimentaram o próprio Deus nos seus corações, num encontro com Jesus Cristo. E experimentaram principalmente o amor de Deus na misericórdia dele. Eu vou só olhar aqui um desses apóstolos da primeira leitura de hoje, Pedro, porque eu gosto particularmente e muito a história dele. É muito fácil se encontrar no Pedro, por mais que ele é uma das colunas da igreja, alguém, podemos dizer, mais importante na construção da igreja, mas ele é muito humano. Quantas vezes ele tropeçou? Quantas vezes ele falhou? E aí, Deus dispensou ele? Jesus falou, não, agora você não serve mais? É isso que Jesus falou para ele depois da ressurreição? Não. Quando se encontra com Simão, eu acho que esta hora foi uma das horas mais complicadas na vida do Pedro. E chamam Pedro, vem cá, eu tenho uma pergunta para te fazer. E ele falou assim, Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas? Mas eu quero aqui destacar algum detalhe que às vezes passa despercebido. Jesus não pergunta a Pedro, ele pergunta
ao Simão. Mas espera aí, não é a mesma coisa? Não é não. Simão era quem Jesus convidou para ser Pedro. O Pedro era ofício do Simão, a pedra angular que ele se tornaria a partir da escolha do próprio Deus. Jesus falou, num certo momento, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E quando depois da ressurreição se encontra com Pedro, ele não fala, Pedro, tu me amas? Porque seria como se fosse perguntar, o Pedro, primeiro Papa, você me ama? É claro que Papa tem que amar o próprio Cristo. Bispo tem que amar o Cristo. Padre tem que amar o Cristo. Mas aqui é uma pergunta mais profunda. Você, aquele que você é, sendo convidado a ser padre, a ser bispo, a ser papa, você me ama? Este encontro pessoal de cada um que nos leva, inclusive, a abraçar muitas missões neste mundo. Como que está naquele ponto? Tu me amas? Como se fosse ele está dizendo, eu já te mostrei todo o meu amor. Será que este amor já chegou ao teu coração? Será que você realmente percebeu quanto que eu te amo? E hoje teremos que nos perguntar, quanto que nós amamos de fato o Cristo? Se ele te perguntar, tu me amas, o que você responderia? Mas deixa de lado aquela coisa, porque eu sou cristão, claro que eu te amo, né? Eu sou catequista, não, eu sou coordenador de uma coisa, então bispo, então padre, é claro que eu tenho que te amar. Não, esquece. Você é você mesmo. Você na relação com Ele tem essa clareza do seu amor, porque você não pode ter qualquer dúvida que Ele te ama, e muito. Ele te ama e muito. E no encontro com a misericórdia de Deus é que nós descobrimos quanto que nós de fato somos amados por Ele. Um homem muito sábio, ele disse um dia assim, dei para Deus inúmeros motivos para não me amar. Nenhum o convenceu. Não sei como vocês, eu me encontro nessas palavras. Todos nós já damos muitos motivos para Ele não nos amar. E Ele nos ama com toda a certeza. Com toda a certeza. Por isso, quando nós queremos pensar sobre o amor misericordioso de Deus, não podemos esquecer daquele momento quando Jesus contou uma parábola que Papa Francisco disse que se precisaria tirar um capítulo da Sagrada Escritura do Novo Testamento, seria este, 15º capítulo do Evangelho de São Lucas, que fala sobre filho pródigo. E nós estamos na véspera da festa da misericórdia, no santuário do Pai das Misericórdias. Quem visitou a igreja viu o lindo mosaico do Pai misericordioso. Então eu acredito que é bom lembrar essa parábola. Claro que alguém pode dizer, eu já sei, é a história daquele filho que saiu de casa. Eu nunca saí, estou sempre na igreja, então talvez isso não é para mim. Aí eu te digo, o segundo filho deste pai nunca saiu da casa dele. Olha lá, eu acho que estava mais perdido do que aquele primeiro, mais novo. Porque vivia na casa do pai, se sentindo escravo. Você me nunca deu nada. E eu dia e noite, o tempo todo, estou trabalhando para você.
Ele não descobriu que maior tesouro que estava ao alcance dele era a presença do próprio Pai. Mas indo para aquele filho que também acredito está em cada um de nós, um pouco, talvez os dois, um pouco de um pouco de outro, o que ele fez? No certo momento ele disse para o pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Também passamos às vezes essas palavras batendo. Ele falou isso, pronto, mas espera aí, pensa bem. Pai, dá-me parte da herança. Quando que nós ganhamos a herança? Quando alguém morre, né? Então esse filho maravilhoso disse para seu pai: Pai, em outras palavras, claro, estou cansado de esperar até você morrer. Me dá logo aquilo que é meu, por direito, achando que tem algum direito, porque eu quero isso, é para mim. Olha que coisa horrível. Mas nós não somos parecidos às vezes com ele? De jeito nenhum, não. Mas espera aí, vamos então olhar um pouco a nossa relação com o próprio Deus. Aquelas coisas que todos nós apreciamos. A vida, a liberdade, beleza, bens materiais, juventude, saúde, talentos, qualidades, tantas outras coisas. Ganham de quem? É seu? Seu porque você comprou tudo isso? Porque você fez isso para você? Algumas coisas sim, podemos conquistar, mas a vida é um presente. E nós descobrimos, infelizmente, que somos parecidos com este filho, quando nós vamos atrás de Deus dizendo: eu estou aqui porque estou precisando daquela graça, a melhor que seria aquilo que eu imagino que deveria acontecer na minha vida. E obviamente tem que ser naquela hora que eu quero e do jeito que eu acho que tem que ser. Não está daquele modo? Então eu não, então eu vou desistir. Não, é porque eu estou indo para essa igreja, não está adiantando nada. Nós podemos cometer este erro pensando que realmente tudo que nós temos é nosso por direito. Não, ganhamos todas as coisas pela bondade e misericórdia de Deus. Na hora quando esse Pai amoroso sabe que temos que ganhar. Ou às vezes não ganhamos porque Ele sabe muito bem que isso não é bom para nós. Talvez não é bom hoje ou amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Não importa, Ele sabe, nós não sabemos. Aí voltando ao Evangelho, poucos dias depois este filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. O que é este lugar distante? É o lugar distante daquilo tudo que ele vivia com seu pai na casa dele. Às vezes, este é o segredo das nossas fugas. Por que essa pessoa se afastou da igreja? Por que se afastou de Deus? Fugimos de Deus para viver o que perto de Deus não tem como. Porque nossa consciência começa a perturbar. Está fazendo errado, não por aqui e tudo mais. Então, às vezes, fugir de Deus, sair da igreja é uma solução. Achamos que realmente assim a nossa liberdade abre totalmente. É muito importante que nós pensemos por que estamos procurando Deus. Hoje estamos aqui, neste local, neste lugar maravilhoso. Por que nós estamos aqui e nas nossas práticas religiosas? Por quê? Porque pedir a Deus podemos, devemos. Ele está nos incentivando. Mas se eu estou pedindo a Deus e eu tenho paz porque pedi a Deus e para mim encerrou o problema, porque eu já entreguei nas mãos de Deus,
eu sou filho que realmente confia no Pai. Rezei, pedi, sim, agora é com meu Pai. Agora deixo Ele cuidar. Ele já ouviu meu pedido. Meu coração apertou. Tá bom, peço de novo, mas meu coração está permanecendo na paz. Porque se eu estou rezando e essa oração, esse pedido desperta em minha ansiedade, porque ainda não aconteceu, vou pedir de novo, o Senhor, eu estou precisando, tudo mais, parece que eu estou perdendo a noção das contas, das coisas, quem é quem sabe das coisas, quem não sabe de nada. E ir longe da casa do Pai tem sempre o mesmo final, o final infeliz. O que aconteceu neste Evangelho nós sabemos, ele perdeu tudo e acabou trabalhando como um homem no lugar onde ele precisava cuidar dos porcos. Nessa imagem de cuidar dos porcos, o evangelista, quer dizer, próprio Cristo, ele quis mostrar que para um judeu, porque contou essa história para os judeus, lugar onde se criam os porcos é o lugar onde vivem os pagãos, aqueles que não conhecem Deus. Então a pessoa, quando se afasta de Deus, ela perde a sua identidade de filho de Deus. Ela perde também a sua dignidade. E depois é só um passo para a pessoa perder totalmente o sentido da vida. No diário da irmã Faustina, número 153, próprio Cristo disse para Santa Faustina: vi duas estradas, uma estrada larga, atapetada de areia e flores, cheia de alegria e de música e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada dançando e divertindo-se. Estavam chegando ao fim sem se aperceberem disso. E no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam às cegas na voragem desse abismo. E essa descrição não é distante daquilo que próprio Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por isso nós precisamos entender que se afastar de Deus é sempre uma opção errada. Mais cedo, mais tarde, vamos nos arrepender, porque vamos colher os frutos deste afastamento. É como se fosse cortarmos aquilo que nos une com Deus, única fonte da vida. Vamos secar, não tem jeito. E se alguém pensar: tá bom, eu entendi, e eu vejo que realmente errei, estou distante dele, o que eu tenho que fazer? Aí nós ouvimos nessa parábola: tome decisão de voltar a casa. Eu vou superar aquilo que eu sei que me afasta de Deus. Eu quero ultrapassar as minhas limitações. E quando nós tomamos essa decisão, parecida com a decisão do rapaz que disse: eu voltar para a casa do meu pai, este pai, quando ainda estava longe, o filho dele o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. É assim que o Pai misericordioso nos acolhe. Ele espera a nossa parte. Esse pai não foi lá para procurar o filho no meio dos porcos. Por quê? Porque respeita a liberdade dele. O filho tem que dizer com própria decisão: eu quero voltar. Não sei se eu vou conseguir, não sei se eu tenho força, mas eu quero voltar, eu sei que preciso voltar. A partir desta decisão,
Deus é primeiro para correr atrás de nós. Ele primeiro está ao nosso lado para nos dar todas as forças necessárias para exatamente a nossa vida. As almas se perdem apesar da minha amarga paixão, disse Jesus misericordioso a Santa Faustina. Estou lhes dando a última tábua da salvação. Se não venerarem a misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Secretária da minha misericórdia escreve: fala às almas desta minha grande misericórdia, porque está próximo o dia terrível, o dia da minha justiça. Nós não podemos esperar, pensando, ainda tem tempo. Falamos no texto da misericórdia sobre a postura da alma tíbia. Não estou procurando tanto Deus. Estou acreditando, mas ainda não estou procurando tanto, porque tem tantos pecados gostosos, deixar eles todos logo de vez, que coisa complicada. Temos que despertar em nós a vontade de ir na casa do Pai, de se encontrar um dia plenamente com o próprio Deus. Mas este caminho tem que começar hoje, com a minha decisão. Eu vou voltar a Deus. A santidade é a minha escolha. Eu quero ser santo, não sou, mas quero ser. E cada dia eu quero aproveitar a graça de Deus para que isso aconteça na minha vida. E mais ainda, será que eu só devo fazer isso comigo mesmo? Cadê o amor ao próximo? Então eu tenho que também fazer isso com os outros. Ou seja, convidar eles ao mesmo caminho. Alguém vai dizer, tá bom, mas como que eu vou falar estas coisas todas se eu me vejo pecador? Se eu sou fraco? Será que eu tenho moral para falar que eles devem buscar a misericórdia de Deus também? Aí eu digo, claro, a partir do momento quando você assume a sua fraqueza e pequenez, partilhe apenas essa parte. Não digo isso para você, querido irmão, vai procurar Deus porque eu já o encontrei de maneira perfeita, já sou santo. Não, porque eu estou no caminho, eu vejo quanto que isso é bom e importante. E todos somos convidados a esta postura misericordiosa. Vocês lembram o que Jesus promete àqueles que divulgam a divina misericórdia? Muitas coisas boas. E para terminar, basta ainda lembrar, se nos achamos imperfeitos, o que hoje no Evangelho aconteceu. Jesus se encontrou com os apóstolos, mas antes foi assim. Quando esses apóstolos ouviram da Maria Madalena que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Também a estes não deram crédito. Jesus vem ao encontro deles. Está escrito assim, por fim Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Olha, encontro de Jesus com os apóstolos, 3 anos de eles andarem com ele. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E depois o que ele falou, isso que para mim são maravilhas da Sagrada Escritura. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É como se fosse o reitor se encontra com seminaristas e está dizendo assim, olha meus jovens, vocês não têm fé, vocês têm corações duros. Agora vamos para a catedral, eu vou hoje ordenar todos vocês.
Deus confia muito mais em nós do que nós em nós mesmos. Ele vê em nós a bondade, Ele vê em nós o amor. Nós precisamos acreditar nisso e dizer sim para o próprio Deus. E se lançar, apesar de tudo, todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, nos braços do Pai misericordioso. Ele vai nos cobrir de beijos, acolher, ainda vai dizer, vamos então nós dois agora buscar aqueles que ainda estão perdidos. Amém.